que eu sinto na minha alma, né? Não sei se você sente essa paz, né? É porque tudo é tranquilo, né, irmão? Não tem trabalho, né? Não tem conta, não tem conta. Tem, né? Mas essa paz que eu sinto na minha alma não é tudo que vai bem. Essa paz que eu sinto na minha alma é porque eu não olho as circunstâncias, eu olho quem está comigo. Mais importante do que acontece é como acontece. As coisas têm acontecido com a presença de Deus em nossas vidas. Você não vê o filme porque você não sabe o que vai acontecer no final. Você já sabe exatamente o que vai acontecer. E eu sei que um dia eu vou morar com Deus no céu. Isso é muito legal. Só que o mais importante é saber que eu desfruto dessa companhia todos os dias. Eu não estou esperando o céu chegar para estar completamente feliz. Eu já estou completamente feliz hoje. Amém? Por você que trouxe as bibliotecas para ofertar uma alegria. Amém?
trouxe para a sua maravilhosa luz. Pai, nós te agradecemos por esse momento de louvor, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de podermos ofertar em tua casa, Pai, pelo privilégio de podermos participarmos da tua obra. Te pedimos que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, que o Senhor continue nos conduzindo, Pai, durante esse culto. Obrigado, Pai, pela vida de cada músico aqui, Pai. Uns tocando pela primeira vez, uns tocando há mais tempo, e todos com a mesma emoção, com a mesma gratidão, com o mesmo coração, Pai, desejoso de trabalhar e fazer o melhor para Ti. Que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo. Que te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Amém. Irmão, neste momento os irmãos sabem que nós estamos estudando o livro de Jeremias. Jeremias é considerado o profeta chorão. E aqui eu vou considerar o meu seminarista chorão. Que não saia daqui assim como entrou, mas saia transformado no poder do Espírito Santo do Senhor. Use tuas mãos, entrega no teu altar o teu servo, em nome de Jesus. Amém. 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 Tá vendo que beleza? 2 diáconos, um ora, o outro traz água, um me chama de chorão. Ah, tá bom demais, eu sou mesmo. Convido você a abrir sua Bíblia lá em Atos, capítulo 20, versículos do 7 até o 12. Então leamos todos. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Deixe sua Bíblia aberta, feche a Bíblia não, para você ver se eu estou falando besteira, para você comparar o que a gente está pregando com o que está na Bíblia mesmo. Quero te falar hoje, o tema da mensagem é Eu e a Janela. Nem sempre essa é uma dupla boa, né? A janela e eu nem sempre é uma dupla boa. Gilberto Gil fez uma música falando de alguém esperando na janela, e muitas vezes a gente passa a vida da gente olhando pela janela, perdendo tempo, sem entender onde a gente deveria estar. Porém, Paulo estava em sua 3ª viagem, quando ele, já sabendo que não voltaria àquela cidade, ele decide parar e falar com os irmãos em Troade. Ele decide parar e, sabendo que não voltaria mais, ele decide remir todo o tempo possível e estende o culto dos irmãos que acontecia num domingo à noite até a meia-noite. Imagina só se a gente recebe um missionário aqui, o missionário vai até meia-noite. Quantos de nós ficaríamos? Será que a gente aproveitaria a oportunidade ou iríamos embora? Era o primeiro dia da semana, era um domingo à noite, no outro dia era dia de trabalho, como para todos nós o é ou será amanhã. E Paulo, versículo 7, Paulo prolonga o seu discurso. Paulo geralmente falaria mais rápido, ele sabe. Então, assim, no primeiro dia de semana, ele sabendo que ia embora, ele continuou falando até meia-noite. O culto cristão tem no centro a palavra de Deus e a comunhão entre os irmãos. Mas a parte mais importante é a palavra de Deus. Apesar da gente gostar muito da música, da gente amar, cumprimentar, mas a parte principal do culto é a palavra de Deus. É o ensino, é a explicação, a exposição das Sagradas Escrituras e daquilo que Deus fala para a gente através da Bíblia. E Paulo sabia disso, por isso que ele não demorou muito tempo cantando, ele demorou muito tempo comendo, ele demorou muito tempo pregando. O culto cristão tem a palavra de Deus no centro. Eles se reuniram no primeiro dia da semana e, aproveitando essa situação, Paulo prolongou
de propósito o que ele ia falar. A igreja tem que valorizar cada vez mais o ensino bíblico. Se você parar para ver alguns pastores aí, você fala, Jesus, ele falou isso mesmo, mas nem está na Bíblia. Não, o cara está inventando. Porque para a gente é muito mais fácil encarar um discurso mais mole, mais brando do que a palavra de Deus, que é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela traz uma mensagem para a gente que deve ser separada todo dia. Devemos valorizar o culto e às vezes devemos passar do horário. Não estou falando que hoje eu vou passar do horário não, viu? Eu vou me ater ao horário, não vou fazer igual Paulo e ir até meia-noite não. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que fazer igual está escrito em Efésios 5,16, que é remir todo o tempo. A gente tem que aproveitar cada minutinho que a gente tiver para falar da palavra de Deus. Às vezes as pessoas vão até se incomodar um pouquinho, mas é necessário que a gente consiga falar dessa mensagem. Deixa, mamãe. Já voltou, pronto. Então é necessário que a gente faça isso. E você vai ver que é necessário que a gente também venha à igreja. Havia muitas lâmpadas, diz o versículo 8, né? Várias candeias estavam ali prontas. O ambiente foi preparado corretamente para aquela situação. Havia muitas lâmpadas no piso superior onde estávamos reunidos. Ou seja, o autor de Atos, que é Lucas, também estava lá, aproveitando o culto. Estava todo mundo lá, o ambiente era propício. E muitas vezes a gente quer deixar de vir à igreja para assistir cultos online. Nada contra, viu? Você me escuta em sua casa, não tem problema. Mas, meu amado, você que me acompanha no canal da igreja, é essencial, é salutar, é saudável que você venha para a igreja desfrutar da palavra de Deus, da comunhão com os outros irmãos. Se você não pode, que você trabalha e acompanha, tudo jóia, viu? Sua escala te atrapalha, mas no outro domingo que você pode, vem à igreja. Muitas pessoas querem acompanhar cultos online, pregadores no YouTube, querem ver lives no Instagram, mas não querem vir à igreja. E um ambiente preparado faz parte de uma compreensão correta. Um dos problemas que eu tive na pandemia foi porque, como você sabe, eu estava lá na primeira igreja batista em Alvorada, na época da pandemia. Não estava aqui. E como a igreja estava sem pastor, a gente se revezava para pregar, para fazer os estudos bíblicos. E para quem vai pregar, para quem vai falar, é muito ruim você não conseguir ver a reação, aquele rostinho de, eu entendi. Ou então, não, eu estou com dúvida ainda. E você vai lá e fala de uma maneira diferente e você vê aquele, não, agora eu entendi o que ele quis dizer. Se para a gente é ruim, imagina para quem está em casa. Porque o que é que eu faço? Eu não sei você. Eu boto na pregação, eu adoro ver pregação no YouTube. Tem uns pastores lá que a gente bota, não tem problema, tá? Mas você coloca. Aí o que acontece? O telefone toca, eu atendo. Aí às vezes aquela mensagem toda eu perdi, aí eu volto, Ou então o que eu faço? Eu assisto no meu quarto deitado assim, quando eu vou ver aquela voz gostosa do Nicodemos vai falando, eu vou fechando o olhinho assim automático. Quando eu for ver, eu já dormi no meio da pregação do homem. O ambiente lá em casa não é propício. Ainda mais no meu quarto, assistir deitadinho, eu durmo. A igreja é um ambiente propício para a gente escutar a palavra de Deus. É importante que nós saiamos de nossas casas, cheguemos na igreja e aqui a gente tem um ambiente separado, preparado para isso. Hoje não está muito quente, então não tem nem ar-condicionado. Mas até pensando no conforto, a igreja até ar-condicionado tem. O ambiente é iluminado, tem aguinha geladinha, tem banheiro. Hoje a gente tem todas as condições. Nessa época não. Nessa época eles estavam num piso superior, no terceiro andar, mas estava bem iluminado. Eles preparavam o ambiente. É importante a gente entender isso. É importantíssimo você sair de sua casa para vir à casa de Deus. E com um propósito. No versículo 9, longe de tudo isso que a gente falou, a gente vai vendo que havia um rapaz que
que estava sentado na janela. E Lucas vai lá e faz a exposição do rapaz, né? Ele poderia ter escondido o nome, mas nem escondeu. Ele falou assim, ó, tinha um jovem chamado Eutico, para a gente poder lembrar dele, né? Então a gente lembra, é igual o João, né? João vai lá e falava, né? Foi fulano, foi ciclano. Lucas também. Lucas é nome de menino que entrega. Eu escolhi o nome errado, Jonas. Lucas é nome de menino que fala quem foi. Ele vai lá e fala um jovem chamado Eutico que estava sentado. Onde é que ele estava sentado? Coisa de jovem, né? Fosse um velho, não estava sentado na janela. Né? Você descobre que você está ficando velho quando você começa a sentar nesses lugares e fica com medo de cair. Foi assim que eu descobri que eu tinha ficado velho. É claro, eu fico olhando assim pensando, nossa, imagina só se eu caio. Vou nada, vou ficar quietinho, eu sento no banco. Mas é coisa de menino. Um jovem chamado Eutico que estava sentado onde não devia, sentado na janela. O que aconteceu com ele? Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Presta atenção, ele não adormeceu porque Paulo demorou. Porque senão Lucas tinha falado, muita gente dormiu. Não, dormiu um jovem que não estava sentado no meio da galera. Ele estava na janela. E a janela, por essência da sua construção, ela é sempre para rua. Ele estava mais perto do lado de fora do que do lado de dentro. Ele estava à margem em vez de estar prestando atenção. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Eutico, um jovem sentado na janela, acaba vencido pelo sono. E quantas pessoas vêm à igreja e não prestam atenção? Tem muita gente que vem para a igreja, graças a Deus não tem ninguém aqui, mas fica assim, nem celular eu trouxe. O celular ficou com o dono lá em casa. O dono está muito bem, não veio não. O celular ficou lá. Mas assim, a pessoa vem e fica olhando o celular o tempo inteiro. Não, mas é porque eu tenho compromisso. Não porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Porque está tendo jogo, eu quero ver o resultado. Porque está tendo determinada coisa, eu quero ver. A pessoa não senta na janela, mas pegando o exemplo de Eutico, ela não está nem aí para o que está acontecendo no culto. O louvor está acontecendo, ela está batendo palma, ela canta, mas ela não está com a mente voltada para o que está acontecendo. O pastor está pregando, o seminarista está pregando, o missionário está pregando, e ela está em outra vibe, em outra situação. Quantas pessoas não saem de casa e não querem saber? Isso é um perigo. A distração no mundo espiritual, ela faz a gente cair adormecido e morto, sem a gente nem perceber, no meio das coisas de Deus. Tem muita gente que está na igreja e está dormindo. Às vezes não com os olhos, né? Os olhos estão até abertos, mas o pensamento, as coisas que eles estão fazendo não é de quem está acordado, não é de quem está prestando atenção. A pessoa não está nem aí para o que está acontecendo dentro da igreja. Eu brinco que faz parte do serviço da gente escutar tudo que acontece. Porque você escuta alguém comentando alguma coisa e você fala assim, ah não, isso aqui aconteceu, você pode dar informação. E dentro da igreja a gente esquece isso. A gente esquece de escutar o que o professor DBD está falando, o que o pastor, o que o pregador está falando, e a gente está prestando atenção na conversa que está acontecendo. É claro, a conversa incomoda. O barulho incomoda. A gente vai ficando velho e vai incomodando mais. Hoje brigaram comigo, falando que eu estou fazendo jus à minha barba branca, porque eu falei que estava muito conversado. Amém, irmão Écio, que bom. Estou fazendo jus à minha barba branca mesmo. Muito conversado, muito barulho. Eu quero escutar o que Deus está falando comigo. Eu não quero sentar numa janela e cair e perceber que eu perdi a melhor parte. Muitos presentes fisicamente no culto, mas espiritualmente distraídos. É um cenário que desde Trode até hoje a gente vê. Desde a terceira viagem missionária de Paulo até hoje, a gente vê que muitas pessoas têm estado distraídas. Distante do que Deus tem feito dentro do culto, dentro da igreja, dentro das campanhas missionárias, dentro de tudo que acontece. As pessoas estão ali fisicamente,
mas mentalmente não. Elas estão dormindo. E isso nos gera uma advertência. O descuido espiritual pode levar a quedas sérias. Algumas quedas geram arranhões, outras quedas geram fraturas e outras quedas geram a morte. Diz que velhos só morrem de duas coisas, irmão Vômo, né? E uma delas é queda. Uma delas é a queda. É perigoso demais. A gente tem que andar prestando atenção nas coisas, em tudo que acontece. Quando a gente fecha os nossos olhos para as realidades que acontecem, a gente está sujeito a errar, a dormir e a cair. Fica com os olhos abertos durante o culto. Os olhos e os ouvidos abertos. A Bíblia fala que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Pelo ouvir tudo que acontece, não é isso? Não é não? É ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente escuta a palavra de Deus atentamente, a gente não dorme. Ou a gente dorme só nas horas que tem que dormir. Quando a gente tem que estar acordado, a gente fica de butuca aberta, assim, ó, de olhão. E lá no versículo 10, a gente vê o que acontece. Porque muitos de nós estamos com os olhos abertos, estamos acordados. Mas o que acontece? Paulo desceu ao encontro do jovem. Infelizmente, se você está de olho aberto, você vai ver que muita gente está dormindo na fé e caindo. E é obrigação nossa descer. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Devemos dar atenção às pessoas que caíram. A queda de um irmão deve incomodar todos os outros. Quando você vê alguém caindo na rua, a primeira reação que a gente tem é ir ver se está tudo bem. Ou pelo menos deveria, né? Hoje em dia o pessoal arranca o celular e vai gravar. Eu fico pensando como é que o ser humano tem se tornado cada vez menos humano. O amor de muitos esfriaria e tem esfriado cada vez mais. As pessoas veem outros passando dificuldades e vão gravar um vídeo para poder postar depois, porque é um momento engraçado. Paulo, cheio do Espírito Santo, desce e ressuscita Eutico. Isso revela que onde há palavra, onde há a presença de Deus, há vida e restauração. Não, você não entendeu. Onde a palavra de Deus, onde a presença de Deus, há vida e restauração. Amém. Às vezes eu falo baixinho e parece que a mensagem não chega. Mas vamos embora, vamos botar força no pulmão. Onde a mensagem de Deus existe, onde a palavra de Deus abunda, há vida e restauração. Amém. Glória a Deus. Todos nós devemos dar atenção aos irmãos, visto que somos um único corpo. Se meu dedo, eu estou aqui futucando aqui, mexendo aqui, pensando, eu queimei a pontinha do dedo. Incomoda, viu? A pontinha do dedo. E vai aí o que eu faço, Jonas? Ficou aquele calinho, né? Aí eu puxei. Aí machucou mais. Aí eu pego e futuco. E quanto mais eu futuco, porque me incomoda, mais me machuca. O certo era a gente ter feito o quê? Isolado, cuidado, deixado quietinho. E muitas vezes a gente tem um membro na nossa igreja passando por problemas e a maneira mais fácil que a gente tem de dizer que não vai fazer nada é falar assim: olha, eu vou orar por você. É a maneira mais fácil que eu tenho de dizer que não vou fazer nada por ele. A gente tem que se comover. A gente não pode simplesmente ver alguém caindo aí na fé, ver alguém dormindo e não fazer nada. Dá um beliscão na pessoa, dá um grito. Quando a gente faz vigília aqui na igreja, quando a pessoa está dormindo, a gente fala o quê? Tá ligado? Aí vocês não vêm nas vigílias, não sabem como é que funciona. Quando fala tá ligado, quem veio na vigília já pegou já. Agora de novo. Tá ligado? Bate palma e o cara já acorda assim, ó. Já acorda batendo palma. A gente tá cantando o hino e a gente vai lá e vai falando. Pra quê? Pra acordar esse irmão. E às vezes a gente tem que dar um tá ligado nele, de quem está do nosso lado, para a pessoa poder
acordar no susto e continuar a caminhada dela. A gente tem que fazer isso. Mas para isso acontecer, a gente tem que estar firme na palavra de Deus. Eu falei que onde há presença de Deus, a palavra de Deus, há vida e restauração. Porém, onde não há a presença de Deus e a palavra de Deus, é justamente o contrário. É tudo quebrado e tudo morto. Não é o pregador, não é o texto que ele escolheu, não é o esboço bonito que ele fez, é a presença de Deus em nossas vidas que faz a gente entender a palavra de Deus. Não adianta nada um pregador se rasgar aqui se você não está ligadinho com Deus, entendendo o que a palavra de Deus tem para dizer. Se você está sentado na janela, escutando a conversa lá de fora, se você está longe, sabe qual é o problema? É que a gente vai falando aqui e a voz vai ficando cada vez mais fraca para quem está longe. E a pessoa vai realmente dormindo. Tadinho. E hoje em dia a gente junta todo mundo para falar mal desse camarada. Mas sabe o que é o mais legal? Depois de Paulo ter ido cuidar dele, versículo 11. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Paulo continuou como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes a gente tem alguém na igreja, acontece um problema e a gente fica como, ó, esquisito com a pessoa. E Paulo continuou como se nada tivesse acontecido. Ele subiu novamente, partiu o pão e comeu. Ele não ficou falando assim, ó, eu acho que eu dormi. Não, ele subiu, partiu o pão e comeu. Ele sabia que a caminhada ia continuar. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Paulo continuou a falar até o amanhecer. Depois do milagre que a comunidade inteira viu, eles voltaram para o culto. Eles voltaram e continuaram o culto, partem o pão, comem juntos e continuam na exposição da palavra. Quando a gente tem o nosso foco no que é certo, na palavra de Deus, a gente não abre mão. Por mais que a situação esteja confusa, por mais que tenha acontecido um problema, a gente volta e entende que é somente através da palavra que a gente vai conseguir avançar. Cristo restaura os caídos, mesmo que pareça perdido. Mesmo aquele que parece perdido pode ser levantado pela graça e pelo poder de Deus. E esse é o papel da igreja. Quando a gente fala de missões, fala de conquistar a nossa pátria para Cristo, é isso que a gente está falando. A gente olha e é muito bonito, a gente passa os vídeos aqui dos ciganos lá, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, passa os vídeos lá no sertão da Bahia, lá naquele barco no Amazonas, no sul, e a gente não faz missão dentro da nossa casa. Chega um camarada na igreja, um novo convertido, e a gente, em vez de abraçar, em vez de apoiar, em vez de continuar o nosso culto, o que está acontecendo, a gente fica falando, será que ele vem até quando? Será que isso aí é de verdade mesmo? E as pessoas ficam, a gente tem que aprender a cuidar daquele que caiu, mas continuar o culto e fazer com que ele venha e faça parte disso. Ele finalmente, no versículo 12, diz: levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Levaram vivo o rapaz e ficaram grandemente consolados, na minha versão. O culto não terminou em tragédia. O normal é que meia-noite morreu, não acaba o culto, vamos embora, ficou ruim, não. O culto não terminou em tragédia, o culto terminou em esperança. O consolo não veio apenas daquele milagre, mas dos fatos de todos verem que a vida está em Cristo. O milagre aconteceu, aleluia. E eles continuaram cultuando e louvando ao Senhor. Paulo sabia que não tinha tempo a perder com aquilo que acontecia. E eu quero te fazer 3 reflexões rápidas com você, partindo para o final já. A primeira é: será que eu tenho dado a devida atenção à palavra de Deus? Até beber água, porque eu vou falar mal de mim mesmo. Quando a gente fala mal da gente, a gente tem que beber água para poder
falar com mais propriedade. Será que eu tenho lido mais a Bíblia do que eu li as notícias do julgamento que está acontecendo no STF? Será que eu tenho gastado mais tempo ouvindo músicas bíblicas do que escutando a rádio de notícia para saber o que está acontecendo? Será que minhas conversas são bíblicas? Será que a palavra de Deus permeia toda a minha vida? Será que eu estou dominado por ela a ponto de tudo que eu faço ser conduzido por ela? E comparar se onde eu estou indo Jesus está comigo? Como diria o livro, né? Sim, meus passos, o que faria Jesus? Será que eu faço a pergunta? O que é que Jesus faria no meu lugar? Ou será que eu tenho sido aquele camarada que até escuta e não pratica? Será que realmente eu tenho dado devida atenção à palavra de Deus no que diz respeito à leitura e aplicação? Será que a palavra de Deus é realmente meu guia de fé e prática, como a gente fala? Ou eu só até acredito nela, mas Jesus, senta aqui que agora eu vou resolver do meu jeito, depois você volta para a gente conversar. Será que a Bíblia tem sido aquele ponto de diferença na minha vida, na minha conduta cristã, para o que o mundo faz? Eu começo por mim. Comece por você também pensando nisso. O outro ponto, será que temos distraído com outras coisas? Será que realmente eu tenho estado fisicamente e mentalmente nos cultos, fisicamente e mentalmente ligado com Deus? Será que eu tenho prestado atenção em tudo que Deus fez? Será que as coisas do mundo, que as tarefas cristãs, sim, as tarefas cristãs, tem muita gente na igreja que fica trabalha e nunca tem tempo de sentar e ouvir uma mensagem completa. Não tem tempo de vir para EBD, porque ela está envolvida em uma outra atividade. Ela vem, mas fica envolvida com outras coisas que ela tem que fazer durante o culto. Será que eu tenho vindo e participado ali pertinho para poder escutar? Ou eu tenho sentado na janela? Será que eu tenho realmente ansiedade no sentido de ansiar por estar perto, ouvindo a palavra de Deus, cantando, vendo meus irmãos? Ou será que eu venho para o culto simplesmente por um rito, por um costume, porque já é tradição, todo domingo à noite, toda quarta-feira à noite vir à igreja? Será que eu venho e escuto o que o irmão está pedindo, agradecendo? Ou será que eu só espero a minha vez de pedir e agradecer? Será que eu só tenho sentado na janela? E o outro ponto é, o que tem me motivado a participar dos cultos? Eu tenho vindo porque eu tenho amigos aqui e a única chance que eu tenho de ver o Jonas, esse rapaz bonito, e se meu nome fosse Jonas eu era dono da Ilha das Flores, como ele brinca comigo, mas não é, então eu não mando nem na minha casa, né? Mas o que acontece? Será que eu venho só ver o Jonas, só ver meus amigos? Será que eu venho aqui porque eu não tenho nada para fazer em casa, porque o jogo começa mais tarde mesmo, então eu posso vir aqui? Será que eu venho aqui para ganhar likes no sentido de olha como você trabalha, como você faz aquilo? Ou será que eu tenho vindo para a casa de Deus, cultuar a Deus e escutar o que Deus tem para falar comigo? Será que durante o meu dia eu tenho sentado mais na janela, distante do que tem acontecido, do que Deus está falando, ou eu tenho sentado mais perto para poder escutar melhor? O pobrezinho do Eutico nunca mais sentou numa janela. Aposto com você que ele ficou velho naquele dia. Quando fala assim, Eutico, abre a janela. Ele no térreo, ele falou assim, janela, sai fora. Minha casa nem janela tem, só tem porta. E o medo? Quando você queimou a boca com sopa, você sobra até sorvete. Eutico, brincadeira à parte, né? Ficou conhecido por uma janela. Mas faz favor, não espera sentado na janela cair, se machucar, para aprender que o seu lugar não é lá. Você guarde um lugarzinho no meio. Você fique escutando o que o mestre tem para dizer. Você tem ansiedade de vir à igreja para poder agradecer, para poder louvar a Deus,
porque um dia Ele te tirou das trevas e os trouxe para a sua maravilhosa luz, porque um dia eu estava condenado e o Senhor me perdoou, porque eu tenho certeza que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Gente, eu tenho tanto motivo para agradecer. Espero que você também tenha um coração grato e entenda isso. Então, quando eu vou na casa do meu pai, que meu pai tá mais velhinho, viu? Tá assim, com a idade de irmão Vome. Meu pai tá velhinho, tá com 71 anos. Com a idade de irmão Vome, assim, bem velhinho. Quando eu vou lá, eu quero escutar irmão Vome, o que meu pai tem para falar. Porque eu não sei até que dia ele vai poder falar. Só que aqui é o contrário. Eu quero escutar o que Deus tem para falar comigo, porque eu não sei quanto tempo vai durar a minha vida. Então eu quero escutar todo dia o que Ele tem para me dizer. Que a gente aprenda a sentar pertinho, com os ouvidos abertos e atentos para tudo que o Senhor tem para falar. Amém? Feche seus olhos. Amado Deus, Eterno Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por seu amor, por sua infinita bondade. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem nos proporcionado a chance de ouvirmos pessoas diferentes todos os dias falando da sua palavra, Pai. Seja através de uma mensagem que chega por um link no WhatsApp, Pai, de um pregador aqui da igreja, de um devocional, seja, Pai, tendo a oportunidade de vir à tua casa, escutando o que o Senhor tem para falar conosco. Que o Senhor nos desperte, Pai, que o Senhor não nos deixe dormir. Abra os nossos olhos, Pai, os espirituais. Abra os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ver, Pai, e ouvir, provar qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que possamos, Pai, estar abertos, Pai, com os corações abertos, para poder receber tudo que o Senhor tem falado. Que possamos sair dessa janela, Pai. Que possamos fechar as janelas. O vento não atrapalha, Pai. Mas a falta de ouvir a Tua palavra tem levado muitas pessoas a caírem. Muitas pessoas têm dormido, Pai, espiritualmente, mesmo estando dentro da igreja. Que o Senhor possa nos guardar e nos proteger, Pai, deste sono. Que possamos, Pai, ser reavivados, Pai. Que possamos, Pai, escutar cada dia mais a Tua doce voz. É o que nós te pedimos, Pai, te pedimos que o Senhor nos leve para a nossa casa em segurança, que o Senhor abençoe cada lar aqui representado. É o que nós te pedimos, Pai, e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.